Olá, irmãos! Estamos iniciando mais uma série. Iremos estudar quem é Jesus. Faremos isso nas próximas semanas, estudando de casa em casa declarações do Evangelho de João, onde Jesus diz: Eu sou. Lá no livro de Êxodo 3,14, quando Moisés encontrou a Deus, Yahvé, a Deus Pai, numa sarça ardente, ele perguntou quem ele era e ele disse: Eu sou o que sou. No Novo Testamento, Jesus veio revelar quem ele é, explicar para a gente de forma mais clara, com comparações, quem ele é. E isso é o que nós vamos estar vendo nas próximas semanas, discutindo nas casas, aproveitando essa explicação para a gente descobrir um pouco mais sobre quem é Jesus. Capítulo 14 de João, Jesus comenta aos discípulos que ele ia para o Pai, que lá ia preparar a morada para nós, e os discípulos certamente olharam perplexos, né? E Jesus fala que iria enviar o Consolador, mas eu acredito que tudo era novo para os discípulos. E aí Jesus passa a falar que ele é a videira verdadeira, como os discípulos eram pescadores e viviam em aldeias. Quem não era agricultor passava por perto de um, então era familiar a videira. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai o agricultor. É lindo isso que Jesus fala, porque a videira é uma árvore linda que produz um fruto maravilhoso, mas ela é uma árvore sensível, delicada. Daqui a algumas semanas a gente vai estudar Jesus como sendo o cordeiro, assim como a videira precisa do agricultor, o cordeiro vai precisar do pastor. Então, uma videira, para produzir um bom fruto, precisa ter alguém acompanhando ela para tirar o melhor dela. Então, nesse sentido, nós temos o Filho e o Pai fazendo um trabalho e eles querem nos inserir nessa realidade. O capítulo 15 de João aborda vários aspectos, mas o nosso estudo, nós vamos focar em 3 pontos. Jesus como a videira, nós como os ramos e o Pai como agricultor. Jesus é a videira. E podemos comparar com Gênesis 2, quando Deus plantou a árvore da vida, né? Também Jesus, de quem a gente deve se alimentar. Mesmo em momentos mais difíceis, como as plantas passam, né, por estresse térmico, quando nós passamos por dificuldades, nós temos que lembrar que Deus cuida de nós mais que cuida dos pássaros. Mateus, ele nos diz isso, e vamos receber dele uma porção da seiva que vai nos fazer enfrentar todas as dificuldades. Então, estarmos na videira é receber do alimento verdadeiro, dos nutrientes necessários para que nós possamos trazer para fora o que tem de melhor. Né? Então, por vezes a gente está com algumas dificuldades, mas se a gente está no Senhor, se a gente está no Espírito, a gente consegue manifestar o que vem de Deus. Acho interessante que Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Né? Não é que as outras não sejam videiras. Acontece que ele é a única videira que produz vida, vida eterna, frutos eternos, né? Para toda a eternidade. Né? Então, Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. É lindo algo que a natureza permite acontecer em algumas árvores, que é a enxertia. E na videira isso é possível, utilizado até hoje, muito utilizado, e onde um ramo é enxertado a uma videira mais resistente e passam a ser uma só videira. Não existe uma separação. A seiva que vem da videira ou que está ligada à raiz vai levar a seiva para o ramo. Todos nós antes nos vivíamos afastados da comunhão de Deus. Estávamos mortos para toda essa realidade, mas quando nós fomos enxertados em Cristo, começamos a alimentar dessa vida, começamos a produzir frutos em Cristo. O pai é o agricultor. Quem é pai tem todo cuidado, né, com os seus filhos. E o Pai do Céu, nesse papel de agricultor, faz com que aquela videira que está ali plantada, ela não deixe crescer coisas ruins. Então arranca, né? Tudo que está competindo com o que é bom tem que ser arrancado, tem que ser podado. Né? Por quê? Porque aí a seiva não vai ficar diluída entre as coisas boas e ruins. Aquela seiva vai até a ponta da fruta e consegue fazer uma fruta vibrante. Então o pai está atento
em tudo que está acontecendo, né? Como a gente tenta, como o Pai natural está fazendo isso, o Pai do céu, né? Ele quer que a gente frutifique, então ele vai sempre limpar todas as dificuldades, tudo que é galho que não vai produzir frutos, tudo que não é dele, ele vai tirar fora, para que a gente possa ser frutífero para a honra e glória do Senhor. Amém? No contexto de João 15, o que a gente pode dizer que é o fruto? Legal. O fruto é algo que te começa a produzir, que a gente não produzia antes. Então, a santidade é um desses frutos. A gente começa a não mais fazer a nossa vontade, para fazer a vontade daquele que morreu por nós. E à medida que a gente vai deixando os frutos do velho homem e começa a crescer no conhecimento de Cristo, edificar a si próprio e os outros, pastorear, cuidar de vidas, ganhar vidas, a gente está manifestando esse fruto. A gente foi chamado para isso e essa é a nossa vocação, Cristo. Benção, Eduardo. São coisas pequenas que, sendo fiel no pouco, a gente vai ser levado ao muito, como a gente viu na semana passada. Amém? Mas a fruta não é o vinho ainda, né? Como é que o vinho normalmente vem existir? Qual é o processo? Primeiro milagre público de Jesus foi no casamento em Caná, na Galileia. E Jesus transformou água em vinho, algo que impactou os convidados, os responsáveis pelo casamento e também, principalmente, os discípulos. Nunca ninguém tinha visto isso. Como pode da água transformar vinho? Todos sabiam que uma videira produzir vinho, ela tinha que passar por todo o ciclo para gerar o fruto, para esse fruto depois ser verificado. E ali, de uma hora para outra, a água foi transformada em vinho, e não qualquer vinho, foi o melhor vinho. Toda a criação, Deus faz tudo com um propósito, não faz nada por acaso. E assim também com a videira. A videira produz um fruto que visa o vinho, né? E é interessante, eu vou pedir permissão aqui para dar uma olhadinha em Isaías 53, versículo 10, que diz assim: todavia ao Senhor agradou o moelo. Então, após essas uvas ficarem prontas, está no ponto de maturação correto, o agricultor vem, colhe essas uvas e as esmaga. Para quê? Para produzir o mosto. Esse mosto é composto pelas bagas, pelas sementes, pela polpa da uva e inicia a fermentação para transformar este mosto em vinho. Vinho, na palavra, é alegria, é gozo. Então, nós estamos aqui para a alegria do Pai. Assim como na videira, o vinho é para a alegria. Então, é lindo os ensinamentos do nosso Senhor. Amém. E João 15, 3, né, tem um alerta. Vós estáis limpos pela palavra que tenho vos falado. Então, para concluir esse nosso tempo aqui, nós queremos exortar a cada um de vocês, de nós, irmãos, a sermos limpos pela palavra. A palavra, também é Jesus, é ela que vai fazer esse processo de limpeza. Então, com esses versículos ou com outros versículos que Deus tem colocado no teu coração, aborda teu irmão, usa a palavra para poder fazer essa limpeza, né, para que a gente possa dar fruto. E se por acaso tu não está frutificando, busca no Senhor a seiva verdadeira. E aí vamos todos, em nome de Jesus, frutificar. Para a glória de Deus. Amém? Amém.